Isto que temos aqui é um avião com asa em flecha, em inglês conhecido como swap wing. Eu sei que vocês me pediram isso por muitos meses e é por isso que estamos aqui. Bem-vindo a este canal Junk da Ciência. Eu sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial, e hoje vou te contar qual é a principal razão pela qual todos os aviões comerciais, hoje em dia todos, sem exceção, têm design de asa enflechada. Mas não são só os aviões comerciais que têm esse design, os caças também, todos os caças têm esse design. Além disso, outros aviões têm a capacidade de mudar esse ângulo durante o voo, como o Panavia Tornado, o F-14 e o Tupolev. Existem 166 e muitos mais. Além disso, você entenderá por que alguns aviões podem mudar sua geometria durante o voo. Então vamos lá. A primeira coisa é entender por que e quando começaram a aparecer os projetos com asa enflechada. Acho que o exemplo mais claro de todos, com o qual dá para entender perfeitamente, é se olharmos, por exemplo, para o Case Uno, o avião experimental com o qual se quebrou a barreira do som, e depois olhamos para o X2, seu irmão mais velho. O X-Uno quebrou a barreira do som. Porém, ao se aproximar de velocidades transônicas, por volta de Mach 0,90, o avião começava a tremer intensamente. Na verdade, conseguiu voar em velocidades supersônicas, ultrapassando pouco Mach 1. No entanto, o X2, o irmão mais velho, voou até Mach 3. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que o X1 tem asas retas, no entanto, o X2 tem asas em flecha. Vamos ver por quê. O que temos aqui é um avião X-5, capaz de alterar a geometria das asas durante o voo. Foi o primeiro avião experimental capaz disso. Vamos falar sobre ele. Como você deve saber, as asas dos aviões fazem o ar na parte superior acelerar. Se o avião estiver voando perto da velocidade do som, como a Mach 0,9, o ar, ao acelerar na parte superior, pode se tornar supersônico, criando ondas de choque. Conforme o avião acelera, a região de fluxo supersônico aumenta e a onda de choque se desloca para trás, e cada vez ficaria mais intensa. E quando isso acontece, a resistência aerodinâmica, o arrasto, aumenta muito. Mas não só isso, como também aumenta muito a instabilidade, porque pode ser que o ar se separe depois da onda de choque. E isso faz com que a distribuição da força de sustentação na asa mude, portanto o avião começa a se mover de forma muito brusca. Então, ao dar ângulo de flecha à asa, o que fazemos é que a corda da asa agora não fique mais paralela à direção do ar, mas sim com um pequeno ângulo, o que faz com que apareçam dois componentes da velocidade. Nesse sistema de coordenadas, uma seria paralela à corda e a outra seria perpendicular na direção da asa. E aqui é onde está a chave de tudo, porque o ar só se acelera na direção da corda. Portanto, agora essa velocidade vai ser a velocidade com que o avião está se movendo. Isto é, a seta vermelha multiplicada pelo cosseno do ângulo. Então, quanto maior for o ângulo de flecha do avião, menor vai ser a velocidade com que se atravessa a asa, ou seja, na direção da corda. No entanto, quanto menor for o ângulo de flecha da asa, maior vai ser a velocidade que está passando através da asa, na direção da corda. O caso mais extremo seriam as asas retas, onde todo o ar está passando na direção da corda. Mas dar ângulo às asas também tem consequências na estabilidade do avião. Por exemplo, se olharmos para o X-5, que, como eu disse, foi o primeiro avião que tinha a capacidade de mudar a geometria das asas em pleno voo, e vemos que a força de sustentação seria aplicada neste ponto. Quando mudamos o ângulo das asas, o ponto onde a força de sustentação está sendo aplicada muda porque a asa está se movendo. E é por isso que as asas enflechadas já eram usadas até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, por causa da questão da estabilidade. Mas só foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando já existiam motores muito potentes e os aviões voavam praticamente em regimes transônicos, que perceberam que dar ângulo às asas fazia com que a onda de choque sobre a asa aparecesse mais tarde. Isto é, o avião podia voar mais rápido sem gerar a onda de choque. Como sempre se diz, a necessidade aguça o engenho, pois só quando precisaram realmente descobriram isso. E esse é o motivo principal de ainda ser utilizado atualmente. Por exemplo, um Boeing 747 com grande ângulo de enflechamento das asas pode voar a números de Mach bastante altos. Sem isso, seria impossível. As ondas de choque surgiriam muito antes. Mas, se você já sabia sobre as asas enflechadas, certamente conhece outra explicação para isso. Olha, antes de perceberem que dar ângulo às asas ajudava com a questão da onda de que acima da asa,
Eles apenas reduziam a espessura do perfil utilizado. Porque quanto mais grosso o perfil, maior velocidade o ar precisa alcançar para dar a volta por cima. Quanto mais espesso for, menos você afeta o ar. Isso pode ser bem entendido com este exemplo. Imagine que temos um cilindro e que o ar está passando por cima. Se o cilindro estiver reto, o ar vai enxergar um círculo. No entanto, se agora dermos um certo ângulo de flecha com o cilindro inclinado, o ar enxergará uma elipse em vez de um círculo, mas a espessura máxima permanece a mesma. O que acontece é que a forma que o ar vê agora ficou um pouco mais alongada, portanto, ele tem mais tempo para se adaptar à geometria do cilindro. Pois é assim que Anderson explica em seu livro, que quando se dá ângulo às asas. O que acontece é que, na verdade, o ar vê uma forma mais alongada que tem a mesma espessura máxima. Portanto, ele tem mais tempo para se moldar e não precisa mudar drasticamente sua velocidade. Mas nem tudo é bom em relação ao design das asas enflechadas. Na verdade, há muitos pontos negativos, mas o pior é que o mesmo se aplica a números de Mach altos. A velocidade que passa sobre a asa depende do cosseno do ângulo, mesmo em baixas velocidades. Então, quando um avião quer decolar a 300 km por hora, a asa está vendo, na verdade, que o ar está passando por cima mais devagar. Portanto, quando você coloca a asa em flecha, o avião vai ter que ou dar mais ângulo de ataque para conseguir a mesma sustentação, ou voar mais rápido para conseguir a mesma sustentação. Isso nos aviões de hoje em dia é resolvido colocando flaps, sleds, etc. Há muitas coisas ruins além dessa, mas essa é sem dúvida a pior. Falaremos sobre as outras em um próximo vídeo. Então, o que eu te contei sobre as ondas de choque acima da asa pode ser resumido neste gráfico da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, onde o eixo X é o número de Mach em que o avião está voando e o eixo, e é a eficiência aerodinâmica que é representada pela razão entre sustentação e arrasto, ou seja, lift dividido por drag, sustentação dividida pela resistência. E como podemos ver quando você vai muito devagar para ter uma boa eficiência aerodinâmica? As asas retas são as melhores, mas quando nos aproximamos de Mach 1, começam a se formar ondas de choque na asa reta, e a eficiência cai incrivelmente. Em velocidades supersônicas, aviões com asas enflechadas são mais eficientes, enquanto em velocidades subsônicas, as asas retas são muito mais eficientes. E é por isso que é uma opção super interessante ter um avião que possa mudar a geometria durante o voo. Em velocidades subsônicas, as asas ficam retas. Ao acelerar para regimes transônicos e supersônicos, as asas são enflechadas. O primeiro avião experimental utilizado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para estudar esse assunto a fundo foi o X-5. Atenção, pois hoje estou acompanhado do Marcos do Mundo da Aviação, que você certamente conhece. Ele fará uma breve introdução sobre essa aeronave. Agradeço, Sérgio, por me ceder espaço no seu canal. Adoro explicar no meu canal a história da evolução das diferentes aeronaves. Neste caso, vou comentar sobre o Bell X-5, que, como disse o Sérgio, é o primeiro avião que podia mudar a geometria das suas asas em pleno voo. Suas raízes se originaram no projeto alemão do Messerschmitt P1101, do qual o X-5 pegou muita coisa emprestada em termos de design geral. O MEP 1101 foi considerado o ancestral dos aviões de asas de geometria variável, já que podia variar suas asas em um ângulo de enflechamento de 30 a 45 graus. Mas somente em solo, antes do voo, para estudar os comportamentos da aeronave em diferentes configurações e buscar a maior eficiência em voo. Ao final da Segunda Guerra, a infantaria norte-americana descobriu um complexo onde estava guardado um único protótipo e capturou também todos os documentos associados ao estudo das asas de geometria variável. Esse único protótipo está incompleto e foi cedido para a Bell continuar com o estudo, daí nasceu o projeto que se tornaria o Bell S5. O projeto era muito mais complexo do que o 1101, com 3 ângulos de posição para suas asas, 20, 30 e 60 graus, que podiam sim mudar em pleno voo por meio de motores elétricos controlados pelo piloto na cabine. Essa tecnologia foi fundamental para futuros projetos da era da Guerra Fria, como o General Dynamics F-1111, Aardvark, o Grauman F-14 Tomcat e o Rodwell Beam Lancer. Em seus voos de teste, demonstrou muita instabilidade em curvas e, inclusive por isso, um dos protótipos sofreu um grave acidente. Em 14 de outubro de 1953, quando o piloto não sobreviveu, os testes prosseguiram com um único demonstrador, que voou até 1958.
Para mais informações sobre essa aeronave, visite meu canal Mundo da Aviação. Outra grande vantagem de poder mudar o ângulo da asa em flecha durante o voo, você pode alterar o aspect ratio, que é uma configuração técnica sem muita importância. Simplesmente é um valor que representa a envergadura do avião em relação à largura da sua corda. Em outras palavras, um planador possui um aspect ratio elevado devido à sua grande envergadura e corda reduzida. No entanto, o F-104, por exemplo, tem um aspect ratio muito baixo, porque tem pouca envergadura e, além disso, a corda ela é bastante grande em proporção. Então, quando comparamos dois aviões, um que tem muito aspect ratio e outro que tem pouco aspect ratio, mas os dois têm a mesma área de asa, ou seja, simplesmente estão organizando essa área de forma diferente. Um está estendendo muito, tendo muita envergadura, mas pouca corda, e o outro coloca bem mais corda e menos envergadura. Bom, então, quando comparamos esses dois aviões, a distribuição da força de sustentação não é a mesma e para o mesmo ângulo de ataque. Um avião com alto aspecto de razão gera muito mais sustentação do que um avião com baixo aspecto de razão. E é por isso que os planadores têm uma razão de aspecto alta para ter muita força de sustentação, mesmo voando em baixos ângulos de ataque. Esta é a principal razão pela qual, por exemplo, o F-14, quando ia decolar dos porta-aviões, estendia as asas para aproveitar ao máximo a razão de aspecto. Voava em velocidade subsônica com as asas retas. Ao entrar no regime transônico, colocava as asas em ângulo enflechado, mantendo-as assim também em velocidades supersônicas. Por exemplo, isso também se aplica ao B-1, o bombardeiro americano, quando quer decolar com muito peso, porque é um avião muito grande que pode carregar muitas bombas. Então ele estende as asas, deixa elas retas. Isso dá uma grande razão de aspecto, portanto mais força de sustentação em ângulos de ataque baixos. Mas depois, quando entra em regimes transônicos, coloca as asas em enflechamento e em velocidades supersônicas também asas em enflechamento. Aliás, essa teoria das asas enflechadas também serve para os aviões que têm as asas para frente, como por exemplo o X-29 ou o Sukhoi 47, que inclusive Marcos fez há pouco tempo um vídeo falando sobre o X-29. Vou deixar um link aqui. Mas também é justo dizer que os aviões que têm geometria variável precisam adicionar muito peso por causa do mecanismo que muda a geometria. Então, esse é o motivo pelo qual nem todos os aviões têm isso, porque você está colocando mais peso, mais manutenção, está colocando mais partes móveis que podem falhar durante o voo, etc. Junkies da ciência, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu e Marcos adoramos fazê-lo juntos. Então, como vocês já sabem, podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou LinkedIn. Inscreva-se e assista ao vídeo do Marcos sobre o X5 que deixo aqui. Como sempre, o mais importante é a ciência pesada.